Irmãos, então nós vamos retornar à nossa aula, continuando da onde nós paramos. Enquanto isso, o João vai entregando o boletim, né, João? Você vai entregar, João? Vai entregar o boletim? Sim, senhor. O João tá meio... Vai lá. Vamos lá. Vamos entregar o boletim. Aos que estavam aqui eu já parabenizei. Aos que não estavam, parabéns também. Tá bom? Vai devagarzinho no pé de orelha de cada um aí, você vai descobrindo quem é quem. Tá por ordem alfabética, se eu não me engano. Bom, tá bem fácil. Texto 5, o sofrimento e continuação. Diz assim: dar conta a Deus. Nós vimos no texto anterior que existe algumas possibilidades nas quais nós precisamos dar graças a Deus e estarmos felizes. Inclusive Pedro coloca ali para a gente uma coisa muito importante: a submissão te traz algo que é a liberdade. Professor, como assim? O sofrimento te traz paz. Como assim? Parece ser muito inverso, né? Parece ser muito inverso daquilo que a gente vive. Mas quando você está submisso ao Senhor Jesus, você vai ter alegria em meio ao sofrimento. Sabe qual é a verdadeira alegria? É essa alegria. A alegria em meio ao sofrimento. Então você vai observar o seguinte, ó. Todos nós devemos dar conta a Deus. Lê comigo o que está escrito aqui. Para que a vossa fé, muito mais preciosa, e é provado glória na revelação de Jesus Cristo. Vamos lá, meus irmãos. Nossa aula já começou. Pronto? Eu sei que estão recebendo o boletim de vocês, mas já nós comemoramos. Alegria em meio ao sofrimento. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também aos mortos. Vamos lá? Vamos lá? Eu vou pedir para o João. Francisco foi embora. Já foi. Francisco Góes. Francisco Cerqueira. Zé Lopes. Lá. Zé Lopes é lá. Olha, estão recebendo o boletim de vocês, eu pedi para o João guardar. Vocês estão comemorando, mas primeiro parabéns, tá? Pela aula de vocês. O professor vai continuar aqui. Enquanto isso, o João vai entregando em silêncio aí para vocês. Vamos lá. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. E aqui eu quero que você preste atenção para não errar mais. Antes de Jesus ressuscitar, todos os mortos. Marcelo Matias. Então imagina aqui. Marcelo Quirino. Morto, está morto. Todos os mortos, eles desciam para o local que a gente conhece como Hades. Aqui dentro tem dois espaços. O primeiro espaço e o segundo espaço. Vamos lá? O espaço inicial é o local dos justos, e um outro local é dos ímpios. No local dos justos, a Bíblia trata de seio de Abraão.
Foi isso daqui que foi transportado daqui para um local. Então imagina que aqui tenha um trono, tá bom? Um trono, imagina aí, usa a sua imaginação. Um local abaixo do trono, que hoje nós conhecemos como paraíso. A palavra levou o cativo o cativeiro é exatamente essa palavra. Tirou aqui do seio de Abraão e levou para esse local chamado paraíso. Desculpa aqui pela letra, eu escrevi direito aqui. Afinal, os ausentes. Obrigado. Afinal, eu fiz caligrafia tem muitos anos, mas eu fiz. Paraíso. Muito bem. É professor de matemática, né? Não é de português. Não, mas é uma desculpa que eu sempre uso. Então, ó, levou isso daqui para o paraíso. Então, o que você precisa saber hoje? Antes de Jesus levar isso daqui para o paraíso, aqui tem espíritos em prisões. Também, alguns espíritos da época, quando o luzeiro foi lançado de cima para baixo, estão presos, com cadeias. E o próprio Jesus aparece aqui. Então, imagina que aqui é a terra. Tá? Isso aqui para baixo da terra, fica para baixo. A Bíblia diz que fica para baixo. Então, esse local espiritual que está aqui, Jesus retira daqui hoje. Então, hoje não tem mais esse local cheio de Abraão. Todos que morrem não descem mais, eles sobem. A Bíblia diz isso, para o paraíso. Como que era levado para cá, professor? Os demônios levavam os ímpios para cá, para o local de tormento, que nós conhecemos como Gêena, tá? Gêena. Então tem vários textos. É bom você ir para o original. O César está com a Bíblia ali, mas não vai dar para vocês ver a capa, então chama palavra-chave. Na Bíblia, palavra-chave, a palavra inferno aparece qual que é a palavra verdadeira. Então na Bíblia tem várias vezes inferno, e às vezes não trata de inferno, porque o inferno inclusive não foi ainda aceso. Foi aceso, mas não foi inaugurado ainda. Ele será inaugurado quando for lançado lá dentro. Quem mesmo? O anticristo, isso. Então ele vai ser inaugurado quando for lançado ali o anticristo e o falso profeta. Ó, aqui no lugar dos ímpios, Jesus, a Bíblia trata disso. Jesus aparece para pregar para esses espíritos. Professor, mas pregou para eles aceitarem a Cristo? Não, só para eles reconhecerem. Olha, sabe a promessa que tinha? Sou eu a promessa. Sabe a promessa? E aí eles clamam para que Cristo fique lá. Você vai encontrar isso em Salmo 68. Leia o Salmo 68, é a minha dica para vocês hoje. Tá? Professor, hoje, quando o cristão morre, o que acontece? Os anjos do Senhor, então imagina aqui que esse aqui seja um anjo, né? Imagina aí, irmão. Usa a sua imaginação aí. É importante, a professora Vivi está ali, ela sabe que é importante você usar a imaginação. Isso. Tá, o anjo de casinha, ele vem e busca o crente, e o crente vai para o paraíso. Tá bom? O crente não desce aqui por ser de Abraão mais. Hoje, depois de Jesus ressurgir dos mortos, Jesus levou isso daqui para o paraíso. Ok? E os ímpios, professores? Os ímpios continuam indo para esse lugar, chamado lugar de tormento. Observe a parábola, que não é uma parábola do rico e Lázaro. Entre nós dois existe um grande abismo. Abismo. Então isso daqui é o abismo. Nossa, minha letra está horrível. Abismo. Ninguém tentou pular. De forma que ninguém pode passar para lá ou para cá. Não se pode. Aqui dentro tem um espírito chamado Apolião. A gente vai ter outras aulas, a gente vai poder falar sobre isso. Mas hoje, para você ter noção, o que Jesus foi fazer lá? Pregar aos espíritos em prisões. E o que eles fizeram? Eles viram que Cristo realmente, a palavra, dentro de João capítulo 1, versículo 1, o que diz? No início era o verbo se fez carne. Estava com Deus, e o verbo se fez e habitou entre os homens. Então ele prova
Nós somos constituídos de 3 coisas, só um minutinho. 3 coisas. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Eu já falei disso para vocês esses dias, mas agora com mais propriedade. Alma, tem um L aqui. Com mais propriedade. O espírito, ele sempre volta a Deus. Professor, mas e do ímpio? Também volta a Deus. E do justo? Volta a Deus. O espírito é a sua caixa preta. A própria Bíblia diz em vários versículos: o espírito volta a Deus que o deu. O corpo vai à sepultura, que é o invólucro da alma. Então o corpo vai aqui, para dentro da sepultura. E a alma? A alma tem um local. Ou ela vai para aqui, ou ela vai para o paraíso. Todos os corpos deverão ressuscitar. Professor, como assim? Todos. Ou você ressuscita para ir para um local chamado trono branco, ou você ressuscita para o juízo final, ou você ressuscita para receber galardão, ou você ressuscita para o final. Mas todos compareceremos perante ao Senhor com o nosso corpo. Tá? Aí você vai lá para Coríntios: os que estiverem mortos serão ressuscitados primeiros, e nós que estivermos vivos seremos transformados, ou revestidos, tá? A palavra transformado tem um sentido de revestido. Se você está vivo, é revestido. Se você está morto, ressuscitado. Bom? Ok? Professor, eu falo assim que o fato de Jesus ter ido e pregado aos que estavam lá prova mais uma vez de que a consciência e aquilo que a gente lembra e conhece se manterão, vai continuar. Porque senão eles não saberiam quem era Jesus. Quem era Jesus? Estaria lembrando. Então, se Jesus foi lá e escreveu, falou: eu sou o Cristo, então provavelmente eles lembram. Muito boa colocação. Os espíritos estavam ali. Lembra que aqui na terra chegou várias vezes e falou: tu és o Cristo? E várias vezes eles perguntavam: mas você é o Cristo mesmo? Né? Então eles estavam querendo descobrir se Jesus era quem ele dizia ser mesmo. Professor, mas as pessoas que morrem em um lugar assim, aguardando a vinda de Jesus para ser julgado primeiro, tanto as pessoas que serviu a Deus quanto aquelas pessoas que não serviu, aguardar o julgamento primeiro. Como o professor disse para você, Valquírio, a gente entende o seguinte: após o arrebatamento, porque Deus vai ver as obras da gente, né? Após o arrebatamento, você tem um período de 7 anos, dividido em quantas partes? 2 partes, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Nesse período aqui, nós estaremos com Cristo, chamado de bodas. Nas bodas nós receberemos os nossos galardão. Como assim, professor? Você fez obra para se aparecer? Então sua obra é de palha. Quando Jesus olha, aquilo queima. Então esse é um julgamento, mas julgamento para receber galardão. O juízo se dará após um período de 1000 anos. Aqui será o julgamento. Nesse julgamento, quem vem, professor? A igreja estará com Cristo aqui. E lembre-se vocês, a gente vai ficar lá no céu. Aí, o céu está vindo. Professor, como assim? A Nova Jerusalém está vindo. Você habitará numa cidade chamada Nova Jerusalém. Ela é um quadrilátero com várias pérolas como sendo portas. Apocalipse. É aqui onde você vai habitar. É aqui. Você não vai lá para o céu onde está Deus. Você vai habitar aqui porque a Nova Jerusalém está vindo. Aí vocês podem observar aí que os cientistas estão preocupados. Tem alguma coisa aproximando da Terra e eles não sabem o que é. Esteja preparado, meu irmão. Jesus Cristo falou para o meu coração: esteja preparado, prepare-te. Prepare os seus filhos, a sua esposa, os seus vizinhos. Jesus Cristo está às portas. Está terminando 6.000 anos na Terra. Estamos findando a 6.000 anos de existência do ser humano na Terra. Professor, mas a ciência diz milhões de anos. Esse dia nós comentamos até aqui na sala. Encontraram um certo fóssil aí
cortaram ele e ele tem ainda a parte gelatinosa dentro dele. De dinossauro. Nada de 65 milhões de anos teria alguma parte gelatinosa, irmão. Morreu entre 4.000 e 5.000 anos. Esteja preparado. Muitas coisas que a gente achava que sabia, não sabe. É mentira. A quantidade de hélios presente na Terra deveria ter muito mais do que tem, se a Terra tivesse os milhões de anos que dizem ter. Então, várias evidências científicas e bíblicas dizem que a Terra tem apenas 6.000 anos. E o 7 é o ano de descanso, não é? Olha o milênio aqui chegando, que é o ano do descanso. Tá? Estejamos preparados. Não é assim na nossa aula, mas é porque a gente falou sobre isso e a gente acabou entrando. Só para relacionar a isso. A pessoa me veio na cabeça. Por que as pessoas que morreram, sei lá, faltando alguma parte, algum medo, eles serão regenerados na verdade? A terra dará todos os seus mortos. Os que morreram na água, no mar, onde morreu, a terra dará ele de volta. Os átomos estão ali. Teve um homem aí há muito tempo que falou que nada se cria, tudo se transforma, tudo transforma-se em energia. Ele está ali, tá? Existe ali. Então está na terra ainda. Se está na terra, devolverá. Ah, professor, mas a terra devolverá para você todas as partes do seu corpo. Será que, por exemplo, deficientes, quando forem ressuscitados, eles vão voltar a fazer efeito ou será que... Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Se ele for crente, o corpo será glorificado e transformado. Ele não terá mais deficiência. Entendemos assim. A Bíblia declara isso. Se ele for ímpio, ressuscitará com o corpo que ele morreu. Professor, mas será feio, cadavérico? Sim, será daquela forma. Bom, a gente vai estudar Apocalipse, sim, vai ver um pouco. Vigilância e autodomínio, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro diz. É interessante verificarmos que o apóstolo começa a preparar para a segunda vinda de Cristo logo após a sua ascensão aos céus. A vinda de Jesus tem sido pregada desde então. Então aqui falou sobre a vinda de Jesus. Vocês conhecem a paralaxe dos gêmeos? Conhece, né? Ou seja, se você viajasse à velocidade da luz durante 5 anos, passaria 5 anos para você, mas aqui na Terra passaria 50, 60, 70. Tá ligado nesse sentido aí? Então esses minutos aqui que a gente passará com Cristo, na Terra passará 7 anos. Mas como a gente está distante vindo, então lembra aí a proporção? Para nós será alguns minutos ou algumas horas. Como para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então poucos segundos ou poucos minutos a gente passará com Cristo vindo. Em cima de Jerusalém terrestre ficará Jerusalém celestial. Nós teremos acesso tanto à terrestre quanto à celestial. Bom? É importante a gente observar isso. Lá em Mateus, no capítulo 27, vai falar que quando Jesus se rasgou o véu ali, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Então eles estariam ali no paraíso? Não, ainda não, eles estavam aqui. Eles estavam aqui. Por quê? Porque essa é uma prova. Qual é a prova? A prova que Jesus... Vamos ver se eu consigo desenhar. Aí só para quem já teve guarda-roupa antigo. Isso, a chave. Jesus